Bom dia a vocês, amigos. Hoje é um dia especial. Hoje comemora-se o Dia Internacional da Astronomia. Eu gostaria de começar homenageando os inúmeros amigos que eu tenho que são astrônomos, que são esses sonâmbulos que adoram o céu e as estrelas tanto quanto eu. E hoje a gente recebe como um presente especial um eclipse anelar do Sol, o eclipse conhecido como Anel de Fogo, e nós vamos ver as implicações e o impacto disso astrológico. Eu não vou ficar falando aqui de teorias científicas complicadas, astronomia, porque o interesse meu aqui é mostrar um pouco o impacto de um eclipse nas múltiplas relações humanas. Então, qual é o impacto que tem na vida de cada um, ok? Mas, só para esclarecer um pouquinho, um eclipse solar é uma conjunção do Sol e da Lua. Conjunção significa quando eles estão próximos. Ele só pode ocorrer numa Lua nova, claro. Só pode ocorrer quando o Sol e a Lua estão em paralelo de declinação, ao mesmo tempo que em conjunção. Paralelo de declinação significa mais ou menos o equivalente a uma latitude terrestre, só que é uma latitude celeste, então eles vão estar no mesmo círculo de declinação. Só pode acontecer quando o Sol e a Lua estão em conjunção um com o outro e com os nodos lunares, dentro de limites específicos. Ele tem efeitos sobre o campo eletromagnético da Terra, que pode ser medido cientificamente. Produz-se em ciclos predizíveis com absoluta precisão. Pode ser parcial ou total. Bem, antes de falar da astrologia, queria só mostrar uma figura para aprender um pouquinho mais sobre o eclipse. Vocês podem observar que a sombra é de forma cônica e tem um ponto focal. Sempre que se produz um eclipse total do Sol, a sombra da Lua, que é a área completa de escuridão, cobre uma pequena área sobre a superfície da Terra. O diâmetro máximo possível dessa área é de 269 km. A maioria das vezes é consideravelmente menor. O diâmetro é máximo quando a Lua se encontra no perigeu, que é a máxima proximidade da Terra que a Lua pode ter nesse momento do eclipse total. A sombra da Lua se desloca sobre a superfície da Terra numa velocidade entre 1.700 km até 8.000 km por hora, razão pela qual os cientistas estudam muito a miúde o fenômeno a partir de acompanhamento com o avião. Durante um eclipse solar total, ou anular, ou anelar, como é o de hoje, o eclipse se verá completamente apenas o tempo em que o observador estiver dentro ou debaixo da sombra da Lua. Se o observador estiver dentro da penumbra da Lua apenas, o eclipse aparecerá como parcial. Se o observador estiver fora da penumbra, ele não notará o eclipse, como é o nosso caso aqui no hemisfério sul, se bem que as alterações temporais do campo eletromagnético da Terra afetarão ou terão uma influência de alguma maneira sobre todo ser vivente na superfície terrestre. Durante o período da fase total, produz-se uma grande escuridão e o caráter do campo cósmico da Terra se altera drasticamente. Os pássaros voam excitados, os animais noturnos saem das suas grutas, os predadores despertam, os galos cantam, os animais diurnos vão dormir e as flores se fecham. Um eclipse solar inicia-se quando a Lua começa a cruzar a face do Sol, sempre de oeste para leste. Os sacerdotes astrólogos da antiguidade levantavam um horóscopo para este preciso momento a fim de fazer as suas predições. Finalmente, quando se alcança a totalidade do eclipse, as estrelas e os planetas são visíveis no céu. A fase total pode durar até 7 minutos e meio. Não obstante, a duração média costuma ser de uns 4 ou 5 minutos. Quando passa a fase total, o cone de sombra da Lua
continua movendo para o leste sobre a superfície da Terra até desaparecer finalmente. Tanto os antigos como os modernos astrólogos mundiais acreditam que a área da Terra sobre a qual passa a sombra da Lua é onde se sente o eclipse de uma maneira mais poderosa e forte. Como vocês vão poder observar no mapa que eu estou colocando aí na tela, o eclipse vai ocorrer no hemisfério norte e vai impactar principalmente uma parte do Canadá, Ontário, o Lago Hudson e também a Groenlândia, e se dirigindo até uma parte oriental da Rússia. Portanto, nada tendo a ver com o resto do mundo. É claro que um eclipse sempre tem uma consequência mundial, mas quem vai sentir mesmo serão os ursos polares lá em cima. Para que a gente possa fazer uma boa interpretação do eclipse ou de um eclipse, a gente tem que observar qual que é o signo do eclipse, onde o eclipse está ocorrendo, que é no caso Gêmeos, mais ou menos 20 graus de Gêmeos. Qual a estrela ou planeta que está mais próxima do eclipse? No caso, a estrela fixa Betelgeuse está numa distância de 33 minutos apenas, em conjunção com Mercúrio. O planeta que rege o eclipse é o planeta Mercúrio. Quais os planetas que estão acima do horizonte no momento do eclipse, conforme o mapa que vocês vão ver? Vocês vão ver que está Mercúrio, o Sol, Vênus, Urano, Netuno, Júpiter, Saturno e Plutão. Abaixo da linha do horizonte do eclipse, nós vamos ter Vênus e Marte, que estarão no signo de Câncer. Muito importante, talvez o aspecto mais importante de um eclipse, é em que casa do teu mapa esse eclipse vai cair, né? Então, um eclipse ele sempre mostra uma crise, mas uma crise não é algo necessariamente negativo. A crise é um momento onde você tem que colocar uma atenção naqueles assuntos onde estão mais proeminentes. Então você vai ter que contemplar aquelas linhas fundamentais que estão ligadas a essas casas. Muito importante também é avaliar os aspectos que o eclipse forma com os aspectos do mapa natal. Então é importante observar que precisa uma órbita muito estreita para esses aspectos, inferior a 1 grau. Uma questão divergente é qual o impacto, quanto tempo que duraria o efeito de um eclipse em nossas vidas ou no planeta. No planeta é um pouco diferente. Ptolomeu dizia que cada minuto efetivo do eclipse corresponderia a 1 ano de efeito, mas a minha experiência e a de outros astrólogos também mostra que isso pode ser um pouco excessivo. Então a gente prefere atribuir assim, entre um eclipse e o próximo eclipse, o tempo de efetividade daquele eclipse. Então o próximo eclipse será dia 4 solar, né? O próximo eclipse será dia 4 de dezembro. Então a duração desse eclipse seria até o dia 4 de dezembro. Uma outra questão importante de analisar num eclipse é o que a gente chama do ponto anarético do eclipse, que é justamente o grau em que ele acontece. Nesse caso, é aproximadamente 20 graus de Gêmeos. E então a gente coloca a nossa atenção ali para ver quando que um planeta que é intenso e que pode ser divergente vai atravessar esse ponto em trânsito, né? Então a gente se preocupa com Marte e com Saturno normalmente. Saturno só vai passar neste ponto em 2031, portanto fora da validade, vamos dizer assim, do eclipse. Mas Marte ele vai passar
por esse ponto analético no dia 30 de setembro. Então é um momento importante para a gente colocar também a nossa atenção, ok? Uma outra questão muito importante é em qual ciclo Saros de eclipses que está acontecendo esse eclipse, né? Agora não tenho como explicar isso, mas uma hora eu vou explicar o que são esses ciclos Saros. Mas nós estamos no ciclo Saros de número 147 e o eclipse de número 23. O primeiro ciclo Saros, ele mostra a tendência de todos esses 80 eclipses que vão acontecer dentro deste ciclo, que é o de número 147. Então, o primeiro eclipse deste ciclo aconteceu na constelação de Virgem, no signo de Libra. Então, ele vai dar a tônica de todos esses 80 eclipses que vão acontecer dentro desse ciclo de número 147. Outras considerações são também os trânsitos lunares em cima desses pontos que a gente chama anaréticos, onde aconteceu o eclipse solar. A Lua vai passar lá todo mês, vai passar às vezes 2 vezes por mês, quando cai no começo e no fim do mês, porque o ciclo da Lua é 29 dias. Então, os dias mais sensíveis serão dia 7 de julho, dia 4 de agosto, depois dia 1º de setembro, dia 27 de setembro e assim por diante. São pontos onde a Lua vai estimular os efeitos do eclipse, sejam eles transformadores positivamente ou desafiadoramente. Então, de maneira geral, nós temos um eclipse acontecendo no signo de Gêmeos. Nós temos que o regente desse eclipse é Mercúrio, ele está retrógrado. Nós temos que a estrela Bellatrix está em conjunção com Mercúrio, que é o regente do eclipse. Nós temos que este ciclo de eclipses, Saros, é governado por Libra. Então nós já temos bastantes elementos para poder dizer um pouco o que vai acontecer, qual será o impacto do eclipse em nossas vidas. Então nós temos um eclipse solar ocorrendo no signo de Gêmeos, um signo conhecidamente da comunicação, da expressão, um signo do conhecimento, dos conteúdos, da capacidade de aprendizado, um signo de estabelecimento de pontes entre as pessoas, enfim. Nós temos também esse 23º eclipse dentro desse ciclo Saros, que se iniciou em 1620, no dia 12 de outubro, que é regido por Libra, portanto, também diz respeito às parcerias, também diz respeito aos relacionamentos, também diz respeito aos compromissos, enfim. Libra é um signo muito social e que diz muito sobre a nossa capacidade de integração, a nossa necessidade de acolhimento, enfim, fala muito também do social. Nós temos também a estrela Bellatrix em conjunção com o regente do eclipse, Mercúrio, que está retrógrado, e a estrela Bellatrix é conhecida por ser uma estrela que faz as coisas chegarem de uma maneira rápida, ou então serem destruídas de uma maneira rápida. E nós temos o regente Mercúrio retrógrado, que mostra um pouco que a nossa atenção tem que ser focada em questões que ainda não foram resolvidas com relação a tudo isso que eu estou falando. Então Mercúrio está dando para nós a oportunidade da gente repensar, da gente reconstruir atitudes, reconstruir parcerias, reconstruir um monte de coisas que digam respeito a isso tudo que nós estamos falando. Então a interpretação deste eclipse solar anelar é o seguinte: nós estamos experimentando uma crise de consciência.
uma crise de consciência que está muito ligado à nossa necessidade, ao nosso desejo de ter doses de liberdade cada vez maiores. Liberdade de pensamento, liberdade de ação, liberdade de decisões, enfim, nós estamos vivendo um conflito que já é um conflito que mistura um pouco o início da era de Aquário, que é essa coisa de justiça para todos, de liberdade incondicional, enfim. Então, este eclipse em Gêmeos, ele mostra muito que nós precisamos ir em busca desta expansão de consciência, mas essa expansão de consciência, ela precisa ser muito bem refletida, porque não é a expansão da consciência do ego que as hierarquias estão pedindo nesse momento. A gente tem um eclipse acontecendo dentro de um ciclo Saros, que é regido por Libra, e Libra é a harmonia, Libra é o entendimento, Libra é a compreensão, e nós então precisamos dirigir a nossa consciência para um entendimento mais profundo, para inclusive mudar o paradigma que nós estamos acostumados a viver. Então, este eclipse é muito especial, embora a gente não o veja, ele não vá fazer um impacto fisicamente no nosso hemisfério, mas ele com certeza vai fazer um impacto no sentido de estar nos motivando para ir em busca de uma expansão de consciência mercuriana, de entendimento, de reflexões e também de mudanças de paradigma. De um ponto de vista mais prático, é importante que a gente veja em que casa que vai cair esse eclipse. Por exemplo, se você tem um ascendente em Gêmeos e, claro, o eclipse cai a 20 graus de Gêmeos, se este grau estiver na tua primeira casa, então o que você pode verificar? Que você vai ter uma crise de identidade, vai ter uma crise de autoexpressão, você vai estar em busca de uma liberdade maior para poder desenvolver atributos da tua individualidade. E isso vai ter muita relação, com certeza, com os relacionamentos que estão envolvidos nesta vontade de se apropriar mais da tua própria identidade. Se, por exemplo, cair na casa 2, você pode ter mais uma crise que vai afetar mais o teu setor de sustento, vai afetar os teus recebimentos, vai afetar a parte material da tua vida. Então, muito provavelmente também relacionado com relacionamentos, né? Que podem ser tanto da casa 3, que são parentes mais próximos, ou pode ser também de parcerias. Enfim, você deve experimentar colocar mais atenção um pouco nessas coisas. Se, por exemplo, você tem Gêmeos na tua casa 3, então de alguma maneira você pode ter uma crise na individualidade com relação ao conhecimento, uma mudança de rumo com relação à carreira, uma mudança de rumo com relação a um estudo específico, tá? Ou até mesmo algum conflito familiar com a família mais próxima, os irmãos, enfim, tá? Se esse eclipse cair na tua casa 4, muito provavelmente você pode ter um conflito dentro de casa, tá? De um ajuste, de individuação, uma busca de um espaço maior para você poder realizar a tua individualidade dentro da tua casa, se livrar de alguns compromissos familiares que estejam te prendendo ou te obstruindo para você conseguir essa realização da tua individuação. Na casa 5, você pode ter alguma crise com filhos, por exemplo. Você pode ter alguma crise de natureza especulativa, se você está fazendo um empreendimento ou se você está fazendo algum tipo de investimento, precisa tomar bastante cuidado e fazer uma coisa muito planejada e refletida, porque Mercúrio retrógrado ele vai atuar no sentido de criar alguns obstáculos. Se ele cair na casa 6, se você tiver 20 graus de Gêmeos
dentro da tua casa 6, então muito provável que você possa experimentar algumas mudanças na tua saúde, que não são necessariamente destruidoras, tá? Podem ser mudanças de hábitos, mudanças de alimentação para uma coisa melhor, mais detox, mais natural. Então, a atenção pode estar focada na tua saúde. Também podem haver divergências, vai depender do restante do mapa. Se cair na casa 7, como esse ciclo é regido por Libra, então se você tiver Gêmeos na tua casa 7, ou seja, se você tiver ascendente em Sagitário, então muito provavelmente você vai experimentar conflitos e crises de relacionamento, principalmente de relacionamentos conjugais ou de compromissos muito fortes. Mas pode acontecer também, dependendo da posição de Vênus no teu mapa, que você também acabe definindo um relacionamento. Acabe, por exemplo, marcando uma data de casamento ou algo do gênero. Seria uma crise positiva. Então, Libra se realiza e o Sol, em conjunção com a Lua, também se realiza. Se cair na tua casa 8, muito provavelmente você vai sentir uma necessidade de transformar as coisas da tua existência. Muitas coisas, principalmente com relação a relacionamentos ou com a ajuda de algum relacionamento. Então, uma mudança de rumo é um sinal muito frequente de um eclipse na casa 8. Você também pode experimentar dificuldades no seu relacionamento sexual. Você pode enfrentar algum bloqueio, alguma barreira, e às vezes mesmo que você nem saiba o porquê que isso está acontecendo. Acontece muito em níveis de energia e da realização de Kundalini no teu corpo. Para tudo isso tem solução. Okay? Se tiver esse eclipse ocorrendo na tua casa 9, né, 20 graus de Gêmeos dentro da tua casa 9, então você vai experimentar talvez uma crise conceitual com relação às tuas ideologias ou com relação aos teus conceitos religiosos mais profundos. Pode ser que você até tenha uma crise no sentido de encontrar até um mestre espiritual nesse momento, ou encontrar algum caminho maior que vai dar um sentido maior na tua existência. Se essa conjunção, ou seja, esse eclipse solar cai na tua casa 10, 20 graus de Gêmeos dentro da tua casa 10, você pode experimentar uma crise de trabalho, uma crise nos relacionamentos importantes para que você consiga realizar as suas coisas, principalmente no âmbito profissional, das pessoas que têm uma importância maior, que podem te prestar favores, onde você pode conseguir algum tipo de privilégio, pode estar um pouco obstruído. Então, talvez não seja o momento para você ir atrás de pessoas que estão num cargo eminente, porque conflitos de comunicação com certeza podem acontecer, e até mesmo se você tiver algum projeto que você vai colocar em prática, talvez não seria um bom momento com este eclipse na casa 10, porque todo tipo de entraves que a gente sabe que Mercúrio retrógrado favorece, elas podem acontecer nesse momento. Então é melhor deixar mais para frente, quando a Lua se distanciar e fizer uma quadratura assim com o Sol, ok? Então é melhor protelar por um tempo. Se esse eclipse cair na tua casa 11, então você pode ter alguma crise social, alguma crise com os amigos, alguma crise onde você dependa
de um ciclo de amigos para realizar alguma ação, ou você precise da ajuda dos amigos, talvez não vai ser tão fácil assim. Então é bom você produzir uma individualidade e principalmente não permitir que Mercúrio retrógrado atrapalhe nessas múltiplas relações. Significa o seguinte, que você deve procurar ser cordato, porque sempre que no eclipse Mercúrio está em conjunção com o Sol, e nesse caso ele está em via combusta, ou seja, está a menos de 5 graus, a gente fica muito determinado pelo nosso pensamento, por aquilo que nós queremos. Então um certo controle, ou um certo controlador interno, ele é ativado e faz com que a gente vá muito em busca das coisas do nosso jeito, nos fechando um pouco para a opinião e para o pensamento dos outros. Então é bom que a gente entenda que isso pode acontecer e fique com a mente aberta e principalmente a escuta aberta, desenvolvendo um tipo de empatia que a gente consiga se colocar um pouco mais no lugar dos outros. Se esse eclipse ocorrer na tua casa 12, ou seja, 20 graus de Gêmeos, estiver dentro da tua casa 12, então você pode ter um conflito que é um pouco mais difícil de resolver, porque os conflitos da casa 12, as crises da casa 12, elas vêm de uma maneira muito irracional, de uma maneira muito subconsciente, talvez, porque a casa 12 tem essa característica de trazer as coisas à tona de uma maneira que a gente não tem uma compreensão e um entendimento, inclusive racional. Então, o que é importante? Se você tem 20 graus de Gêmeos na tua casa 12, então o importante é você estabelecer uma relação concreta com os teus pensamentos, com os teus sentimentos, porque eles hão de vir de uma maneira que você não vai conseguir compreender. Então são inseguranças, são bloqueios, são medos, são um monte de sentimentos irracionais. Então o que eu sugiro? Que você faça um inventário de todos os sentimentos que você possa estar experimentando e não saiba como resolver. Medos, inseguranças, falta de estabilidade. Coloca no papel, porque a casa 12 tende a transformar os nossos probleminhas em fantasmas. E lidar com fantasma é muito mais difícil do que você lidar com uma relação concreta. Então, quando você escreve, quando você faz um inventário do que te preocupa e também um inventário de como resolver aquilo, como você pode resolver, se você não pode resolver, quem você tem que procurar que pode te ajudar a resolver, enfim, que livro que eu posso ler, que terapeuta que eu posso procurar, e anota isso tudo. E então, essas coisas que são irracionais, elas passam a ter um acompanhamento saturnino. E isso é importante para a gente poder resolver as questões que são irracionais de uma maneira muito mais concreta. Por quê? Se lida com fantasma, ele é sobrenatural, ele é muito mais forte do que se você lida com uma relação concreta, se você consegue quantificar aquele sentimento, aquela insegurança, aquela impotência, enfim, faça isso. Então, nós estamos diante de uma crise de consciência, de entendimento, de expressão. Mundialmente, a gente vai experimentar muita divergência de ideias, muita divergência ideológica, muitos amigos contra amigos, inimigos contra inimigos, enfim. Isso em virtude de ser uma situação muito intensa e uma situação onde já está acontecendo isso em outros níveis astrológicos, né? Que é a própria regência da Era de Aquário por planetas divergentes como Urano e Saturno, que eu já falei sobre isso, vocês podem procurar aí nos meus posts. Então a gente vai estar no meio de uma crise que a gente pode aproveitar como uma crise de aprendizado. O que nós precisamos é tomar cuidado,
para não querer resolver as coisas de uma maneira apressada, de uma maneira meio mercuriana e geminiana. O importante agora é ter foco, e o importante agora é não só dar um passo rumo à expansão de uma consciência maior, mas principalmente consolidar cada passo que a gente dá. Então, a precipitação, a falta de foco, a inquietude, a ansiedade que pode produzir um eclipse desta natureza, porque num signo de Gêmeos, que é um signo muito volátil, né? Então a gente precisa dando cada passinho e consolidando. Não tentar subir a escada, pular do primeiro degrau para o terceiro degrau, porque fatalmente Saturno vai derrubar a gente. Então ele deseja que a gente consolide, dá um passinho, consolida, transforma aquele passinho num hábito e aí passa para um segundo passinho. Não tentar ser apressado nesse processo de expansão de consciência. Muito cuidado com as pirotecnias psíquicas que tem por aí, que vão fazer você experimentar um monte de coisas e desenvolver uma ousadia, como diz Rudolf Steiner, que até os anjos não têm. O homem é engraçado. Então, muito cuidado para não cair nessa armadilha da mente, como se a mente pudesse resolver todos os problemas. E o desenvolvimento mental, né, o mentalismo, é muito perigoso nesse momento. Então esse é o momento mais que a gente pode desenvolver uma qualidade diferente um pouco, que está mais ligado ao sentir, que é a devoção, que é a sensibilidade, que é a intuição, do que algo que está ligado ao pensar, que é um desenvolvimento mental. Então acho que a mensagem desse eclipse é sempre avante, em frente, com calma, sem correria, com a consciência expandida, o coração aberto para poder entender como que isso acontece nas relações, procurando ouvir mais, desenvolver uma escuta mais ativa e, claro, desenvolver um sentimento de empatia maior, se colocando no lugar do outro, no lugar da sociedade e também no lugar do planeta e também no lugar do cosmos, junto com as hierarquias superiores. Eu estou aqui, responderei qualquer pergunta com maior alegria e, claro, se vocês quiserem ver como que isso acontece no mapa de vocês, é só me perguntar. Namastê.